Olá, boa noite. Aqui é o pastor Raul Nogueira. Estamos iniciando a ministração nesse culto que prestamos ao Senhor através da Igreja Batista Regular Filadélfia, que fica no Alto do Ipiranga, a rua Salvador Simões. Se você está nos visitando, é um privilégio. Continue e quando houver abertura, então, gostaríamos de recebê-lo. Hoje nós tivemos a graça de poder compartilhar a palavra do Senhor e no tema que nós vamos tratar hoje é a respeito do Senhor Jesus Cristo e suas manifestações. Então, nós gostaríamos que os irmãos já estivessem orando conosco para que a gente pudesse compartilhar esta palavra em Tito e que você pudesse, junto comigo, relembrar o que Jesus Cristo já fez, está fazendo e vai fazer. E eu gostaria de gastar um tempo agora orando, pedindo a Deus sabedoria, para que o Espírito Santo possa estar iluminando esse texto e a gente possa estar então desfrutando dessa palavra. Todas as vezes que nós estamos ministrando a palavra de Deus é de algo que nós já estudamos, já comemos, já meditamos. Então, eu acredito que essa porção que nós vamos colocar possa trazer a você realmente muita esperança no meio de tantos problemas no mundo e em particular no Brasil. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, é um privilégio, Senhor, nós estarmos juntos para compartilhar esta palavra. O Senhor sabe das nossas limitações, sabe, Senhor, que só através do Teu Espírito é que nós podemos realmente falar alguma coisa que seja relevante. Deus seja com cada um que está agora assistindo, participando. E se houver entre nós alguém que ainda não Te conhece, Senhor, que o Senhor possa estar tocando essa vida de forma especial. Agradeço por os demais, por aqueles que já são Teus servos, aqueles que realmente já têm certeza da sua salvação, aqueles que foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus, que o Senhor os abençoe. Obrigado, Pai, porque Filadélfia tem sido muito preservada por Ti. Nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos. E pedimos, ó Pai, para aqueles que estão passando problemas, dificuldades com esse vírus, ou qualquer outro tipo de mal, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa recobrá-los. Há muitos parentes, talvez, de alguns dos nossos irmãos que sofreram perdas ou estão realmente passando por momentos difíceis com um ente querido que está entubado ou mesmo que está num hospital. Então, Pai, dê realmente os recursos necessários, renove as forças, fortaleça, retira a angústia, Senhor, daqueles que estão realmente olhando uma situação impotentes. E eu sei que o Senhor está no controle. E sei, Pai, que o Senhor vai estar dando conforto ao coração daqueles que já perderam alguém ou estão lutando com dificuldade com respeito a um parente, a um amigo que está no hospital. Seja comigo agora. Me dê clareza naquilo que vou falar, porque eu peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Então hoje nós gostaríamos de lembrar de algumas coisas que já aconteceram e outras que ainda vão acontecer e que faz parte da nossa bendita esperança, ok? Eu estava até há pouco tempo compartilhando com o pessoal nosso do ministério a respeito dessa introdução de Tito, mas na verdade nós vamos falar um pouquinho a respeito do capítulo 2, versículo 11 em diante. Mas eu gostaria de ressaltar essa porção da palavra de Tito. Bem, essa é uma das cartas pastorais, nós temos aí
Timóteo, né? 1 Timóteo 2, e ela foi escrita, ok? E o objetivo dessa carta realmente é promover a fé dos eleitos. Ah, realmente reforçar algumas coisas, porque desde o início nós muitas vezes falamos a respeito aí de doutrinas falsas que têm penetrado nas igrejas, mas naquela época, bem no início, já muitos estavam se afastando, muitos estavam tendo problemas, porque estavam chegando judaizantes, estavam chegando gnósticos, enfim, várias pessoas estavam sendo abaladas na sua fé. E Paulo, de uma maneira muito criteriosa, muito específica, ele dá treinamentos aos seus discípulos, que é uma das coisas que a Igreja Batista Regular Filadélfia tem realmente insistido, que nós devemos estar cumprindo a ordem do Senhor de estarmos indo e fazendo discípulos de todas as nações, ok? Batizando, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que o Senhor Jesus passou para nós. E o Senhor Jesus vai estar conosco. Então, nós temos que levar pessoas a Jesus e discipulá-las. Depois nós encontramos uma palavra de Paulo a Timóteo dizendo exatamente isso. Olha, Timóteo, você viu o meu testemunho, você viu a minha maneira de agir, ok? Então, eu queria que você pegasse esse modelo e transmitisse isso a homens fiéis e idôneos que fizesse a mesma coisa com outros. Isso chama-se multiplicação espiritual. Para ajudar a cumprir a grande comissão, só através do discipulado. As ministrações na igreja são maravilhosas, que nem nós estamos fazendo agora, ok? E nós entendemos realmente que nós temos que estar ali ouvindo a palavra, sendo ministrados, mas essa palavra tem que estar realmente exortando você, ou seja, te encorajando a se multiplicar. Não apenas sendo mero ouvintes da palavra, mas praticantes. E nós temos reuniões em casas que são muito benéficas, onde as pessoas podem tirar dúvidas a respeito de doutrinas, mas nada como um discipulado um a um, como Paulo e Jesus fazia. Jesus ele caminhava com seus discípulos. E nesse caminhar com seus discípulos, ele realmente não apenas falava com respeito àquilo que ele estava ensinando de uma forma bem clara, ele era muito didático, mas ele mostrava como fazia e depois ele enviava a pessoa para fazer. E isso é muito importante e é tremendo, não é? Muito bom. Nós, então, diante de uma crise de fé e confusões, muitas vezes dentro de lideranças, nós temos que estar atentos àquilo que Paulo e outros escreveram. Lembra que o próprio Paulo fala que ele guardou a fé, não é? Lá em Judas, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então esse conjunto de doutrinas, ele deve realmente ser estudado e aplicado, não apenas saber intelectualmente, mas você tem que aplicar isso na sua vida. Então, muitas vezes há crises de fé entre liderança, confusão, desvio inclusive até de comportamento, mas a palavra de Deus realmente ela nos coloca de volta nos trilhos. Bem, foi dada a missão para Tito, para que ele realmente encorajasse, né, e admoestasse, quando necessário, aquelas pessoas que estavam tendo algum tipo de problema e ele estava realmente imbuído de fazer da forma certa, conforme havia sido treinado e ia passar isso adiante. A gente olha Tito e a gente percebe que há um vínculo muito grande entre o que Paulo havia ensinado para Timóteo e o que
está passando aqui para Tito. Então a gente percebe que aqui é uma teologia prática. Simplesmente não é algo simplesmente para você tomar conhecimento, mas é para você viver. E é isso que nós vamos encontrar aqui. Então, eu gosto sempre de afirmar que a fé deve ser vivida. E vivida em comunidade, vivida fazendo realmente uma interação, ok? Uns com os outros. E Jesus realmente deve ser sempre o centro da nossa vida, ele é o modelo maior de tudo e é a nossa referência sempre. E nós temos então que mergulhar nessa palavra e sempre perguntar o que esse versículo está falando para mim. Então, nos apropriarmos disso. Muito bem. Quando nós abrimos aqui em Tito, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus. Eu gosto muito quando Paulo usa esse tipo de introdução. Paulo, servo e apóstolo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele era um servo de Deus, era alguém que realmente estava buscando servir o Senhor com integridade, e ele era um mensageiro, ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Para quê? Eu gosto muito dessa continuação desse versículo. Para promover a fé. Irmãos, o nosso alvo, quando o Senhor realmente nos chama, quando a gente lê o que está escrito em Efésios 1:4, que nós fomos chamados, escolhidos, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor ele nos predestinou. Nós realmente somos privilegiados e temos que glorificar esse Deus através do nosso testemunho, através daquilo que realmente nós podemos mostrar com a nossa própria vida. Não adianta nós estarmos citando e citando versículos e versículos, talvez conhecer várias porções da palavra para impressionar as pessoas, porque o nosso testemunho ele fala muito mais forte do que as nossas palavras. Se a minha palavra não corresponde ao que eu vivo, esquece. Agora, nós sempre temos que ter as duas coisas, martírio e querigma, testemunho e proclamação. Temos que estar realmente pregando a palavra de Deus, mas vivendo a palavra de Deus, para que as pessoas possam perceber, essa pessoa é diferente. Então, ele fala, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Pleno conhecimento da verdade. Nós já falamos há pouco tempo sobre 2 Pedro, capítulo 1, onde a palavra conhecimento de Deus o Pai, Deus o Filho, se repete muitas e muitas vezes. Nós temos que ter um profundo conhecimento da palavra de Deus para entendermos realmente e vivenciarmos e termos experiência com Deus da palavra. Mas ele não para aqui. Ele diz no versículo 2, na esperança da vida eterna. Irmão, você foi liberto. Você está livre. Livre da condenação eterna. Livre do domínio do pecado. E você pode realmente viver dessa maneira. Se o Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Uma pessoa que se converte, se diz que se converteu, e continua exatamente igual, nós temos que realmente perceber se houve mesmo um novo nascimento ali, ou se essa pessoa está sendo enganada, e ela está caminhando simplesmente como um mero religioso. Mas aqui ele está falando para servos de Deus, ou seja, os eleitos de Deus, promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Que, olha só que coisa tremenda,
que o Deus que não pode mentir. Deus é a verdade. Se ele prometeu, ele cumpre, ele tem cumprido. Então, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A agenda de Deus começa lá atrás, antes dos tempos eternos. E ela vem se cumprindo e vai se concretizar. Nós vamos realmente ser arrebatados e depois, 7 anos, voltamos com Cristo. E aí entramos no milênio. Então, a palavra fala que nós temos que estar com essa bendita esperança da vida eterna, que esse Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra, o Verbo se fez homem. Antigamente, Deus se manifestava através dos profetas, dos antigos israelitas, né? Ao que no texto de Hebreus, capítulo 1, chama os nossos pais. Mas nesses últimos dias, ele se revela, se manifesta através do Filho, pelo qual ele realmente fez todo o universo e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus. Então, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Então, esse Jesus que estava prometido no Velho Testamento e que se manifesta literalmente agora, ele é promovido, ele é divulgado por aqueles que tiveram encontro com ele. E Paulo é exatamente um expoente disso. Ele era alguém que não só ele pregou a palavra de Deus, porque ele foi treinado e ensinado pelo próprio Jesus, ele não recebeu o evangelho de homem algum, mas do próprio Cristo. E ele então sai pregando o evangelho, pregando o Cristo que ele antes havia perseguido. E ele realmente diz, olha, essa palavra hoje sai da minha boca. E nós então pregamos porque ela foi confiada a mim, diz Paulo, por mandamento de Deus, nosso Salvador. E ele fecha esse trecho dizendo, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, ou seja, todos nós estamos debaixo da mesma fé, e ele fala, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Bem, essa introdução de Tito eu acho muito, muito assim, relevante e toca muito os nossos corações. E eu gostaria então, na continuação, porque ele vai falar, ou seja, ele foi incumbido para eleger os presbíteros, né, os bispos, episcopos, que são sinônimos nas igrejas, não é? Ele foi instruído para ele que ele tivesse realmente cuidado com os falsos mestres. Havia pessoas, como nós comentamos, esse era um dos motivos também da carta, porque no versículo 10 diz, porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. A gente percebe mesmo nas andanças de Paulo, como vinham os judaizantes atrás, tentando de todas as formas desviar aquelas pessoas que haviam ouvido a palavra. Se você abre em Atos 15, por exemplo, chegaram ao ponto de falar, olha, tudo bem, vocês querem seguir Jesus? Ótimo, só que vocês têm que também se circuncidar, vocês têm que fazer aquilo que Moisés mandou, senão vocês não podem ser salvos. Então eles queriam misturar a graça e a lei, mas é impossível, é a mesma coisa que óleo e água. Então, houve até um concílio, o primeiro concílio, onde se estabeleceu que os gentios, os das nações, que não se circuncidavam, porque isso havia sido dado aos judeus, não precisavam fazer isso. Não precisavam realmente fazer uma série de coisas
que era da lei, e a lei havia agora sido substituído por algo maravilhoso, que é a própria graça do Senhor Jesus. Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E essa graça então nos dá a liberdade. E então ele chega até o ponto no versículo 11 do capítulo 2 dizer: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Nós estamos trazendo para os dias de hoje essa, essa, esse versículo, porque realmente nós temos visto muitas pessoas pervertendo casas inteiras, pervertendo muitos corações por torpe ganância, ganhando dinheiro através da, entre aspas, ministração da palavra de Deus, que na verdade são falsos evangelhos, falsas doutrinas. Um outro evangelho, como o próprio Paulo fala aos Gálatas, né? Então, essa palavra realmente é uma palavra muito forte. E aí ele começa a colocar os deveres dos ministros, né? Tanto é que no versículo 1 do capítulo 2 ele fala: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí ele começa a instruir como devem proceder os homens idosos, as mulheres, enfim, os jovens, tudo, não é? Mas ele, no versículo 7, diz: torna-te pessoalmente, Tito. Isso ele havia falado para Timóteo também. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Enfim, isso era algo que realmente o próprio Timóteo foi instruído a fazer também. Bem, o texto que nós queríamos explorar, só para completar tudo isso que nós estamos falando, é a partir do versículo 11, porque nós vamos falar aqui um pouco sobre as manifestações de Jesus. Benditas manifestações, algumas visíveis, outras não. E ele começa dizendo assim: porquanto, isso ele está se referindo a tudo que ele falou antes, porquanto a graça de Deus, esse favor imerecido que eu sempre falo, que ele se concretiza quando nós entendemos qual é a dimensão de um salvo. Tudo é graça. Ser filho de Deus é graça. Ser santuário do Espírito Santo é graça. Ter a vida eterna é graça. Ser arrebatado é graça. Ter muitos irmãos é graça. Ser filho do mesmo Pai, do Deus Todo-Poderoso é graça. A autoridade para repreender demônios e quantas coisas que está nisso, que é ser crente. E muitos não estão desfrutando dessa graça. E ele fala: porquanto a graça de Deus se manifestou. Essa graça é o próprio Jesus. Se manifestou salvadora. O Verbo se fez carne. Aquilo que havia sido prometido no Velho Testamento acontece. O próprio Deus que havia criado todo o universo entra no mundo. Ele entrou no mundo. Ele se fez homem. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha, ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ele. Lá no versículo 10 diz que ele estava no mundo, o Verbo, e o mundo havia sido feito por ele, mas o mundo o rejeitou, não o recebeu. E aí vem, para você que talvez ainda não tenha certeza da sua salvação, um versículo fantástico, maravilhoso, que mudou a minha vida, que diz: mas, é uma condição, a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Antes disso, somos criaturas. Mas quando cremos no nome de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Porque o nome do verbo, que é o Emanuel, o Deus conosco, é Yeshua. O Yahová se tornou Yeshua. O eu sou o que sou se tornou Jesus, se tornou Salvador. E é isso que nos alegra. Porque essa manifestação que estava lá no Velho Testamento, em muitos profetas, muitos salmos, em Gênesis, ele entra na história. E ele realmente se manifesta de uma maneira graciosa. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele não faz acepção. A morte do Senhor Jesus foi suficiente para salvar toda a humanidade, mas só é eficiente para aquele que se arrepende e crê, e o convida a ser Senhor e Salvador. E aí fala, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, a gente percebe que nós temos necessidade muito grande de entender isto, de entender essa verdade. Porque ele fala que quando nós recebemos essa graça, quando nós recebemos a Jesus, nós fomos livres. E essa liberdade não é para você praticar as coisas que o mundo ímpio pratica. Afinal, você é livre, afinal, você é salvo, faça o que você quer. Não. É uma liberdade que nos dá condições de dizer não. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Isso não é de Deus. Isso é algo contrário à palavra do Senhor. Isso não agrada ao meu Deus. Então, da mesma forma que você tem a liberdade agora, porque o Filho vos libertou, você que já é salvo, para dizer sim, eu vou fazer, eu vou realmente pregar a palavra, eu vou testemunhar, eu vou edificar vidas, eu vou realmente dar um testemunho visível, também você pode dizer não. Porque antes, como nós temos pregado várias vezes, nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Nós não tínhamos condições de fazer algo diferente do que pecar. Mas, quando você foi liberto, quando você recebeu Jesus Cristo, quando você realmente experimentou essa graça salvadora, você foi desenraizado desse mundo, como eu sempre falo, e foi enraizado em Cristo. E muda de lei. Romanos 8:1 diz agora, pois nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, passado, da lei do pecado e da morte. Então você é nova criatura. Então, nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, porque Romanos capítulo 6, versículo 6 em diante diz isso, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então ele fala, bem claro, educando-nos, isso significa instruindo-nos, educando-nos, para que renegadas a impiedade, ou seja, nós tomamos a decisão de rejeitar a impiedade, rejeitar as paixões mundanas e vivermos no presente século, na sua geração, de uma maneira sensata, justa e piedosa. E ele diz mais, e aqui nós vamos ver 3 manifestações do Senhor. Aguardando a bendita esperança. Então nós já vimos a primeira, que foi a encarnação. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. O Verbo se fez carne. Então essa é a primeira manifestação. A segunda manifestação não será visível para o mundo, somente para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, aqui fala bem clara, aguardando a bendita esperança. Essa bendita esperança está para acontecer, irmãos. Pastor,
mas pode demorar 10 anos, não importa quanto tempo possa demorar. Vai acontecer. Porque todas as coisas que foram previstas foram se cumprindo. Literalmente. Literalmente. Todas. Só falta realmente o arrebatamento e depois a vinda de Jesus de forma visível. 7 anos depois. Então ele fala, aguardando a bendita esperança. Você tem essa esperança, meu irmão? Você está realmente orando a Deus para que toque a trombeta e você possa sair daqui? Isso eu estou orando a Deus todos os dias. Quando nós falamos de escatologia, é para exaltar Jesus, para realmente mostrar que esse Jesus é a nossa bendita esperança. E ele cumpre aquilo que ele fala. Ele fala isso lá em Efésios, eu só quero ler lá no capítulo 1, porque ele diz assim, olha só, a partir do versículo 13, 1:13, não, vamos pegar um pouquinho antes, versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, presta atenção, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos a propriedade do Senhor que Jesus vem buscar. Ele vem buscar a sua propriedade, ok? Vem retirar o seu povo. Então, nós estamos aguardando a bendita esperança, que é realmente o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. E agora, a última manifestação. Então, a primeira é aguardando a bendita esperança, arrebatamento, e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que é a volta visível. Ele vai voltar conosco, ok? Ele vai voltar conosco no final da grande tribulação, para implantar depois o milênio. Mas essa é uma outra conversa. O qual Jesus a si mesmo se deu por nós. Para que ele se deu? Por que ele se deu? Por que ele entra na história? Porque ele sabia que você não tinha condições de se autossalvar. Você não pode, dentro da água, morrendo afogado, querer puxar o seu próprio cabelo. Seria impossível. Alguém tem que retirar você. Todos nós nascemos mortos, pecadores. Eu sempre falo, somos verdadeiros zumbis espirituais. Pensamos que estamos vivos, mas estamos mortos espiritualmente. E não sou eu que falo, Paulo fala, vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Então, aqui fala, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade.